Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou Isa Moreira. Eu sou a JJ. E nós estamos fazendo aqui, essa temporada sobre temas do feminino e do empreendedorismo. Cada episódio com um tema diferente, com perguntas que fazem a gente pensar e refletir sobre a nossa própria vida. E o tema dessa vez é... Espiritualidade. Deus. Religião. Agora o hate vem. Polêmico. Primeira pergunta, bora lá. Começar. Que ideia sobre Deus você nunca conseguiu aceitar? Que eu nunca consegui aceitar. Então, durante algum tempo, eu consegui aceitar as ideias pré-fabricadas sobre Deus. Eu cresci numa família espírita, kardecista, e eu ia para evangelização de jovens com a minha avó, com a minha tia. Existia um centro espírita, existia uma lógica cristã que bebia muito no catolicismo, ali na minha educação. Depois que eu cresci, eu me tornei uma pessoa mais espiritualista, então eu me conectava com algo maior que eu não sabia bem, e atualmente eu sou uma pessoa agnóstica, então eu não consigo provar a existência de Deus, logo eu permaneço na dúvida se realmente existe ou não existe um Deus, sobretudo esse Deus que nos foi apresentado, paterno, vingativo, barbudo, que mora numa nuvem. Para mim é uma ideia assim muito... chega a ser infantil, assim, de conceber, sabe? Então, não tem uma coisa que eu nunca acreditei sobre Deus. Eu fui me transformando. À medida que eu fui ficando adulta e eu fui desenvolvendo senso crítico, sobretudo eu fui estudando e pesquisando, eu fui entendendo. Essas histórias aqui não estão fazendo muito sentido, não. E aí eu fui questionando sobre o que havia sido ensinado a mim. Entendi. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, já fala logo o que mais te incomoda nesse discurso religioso tradicional. O problema do discurso religioso tradicional é que ele coloca uma mulher numa situação de submissão, né? Eu acho que de todos os absurdos que eu vejo, esse para mim é o pior. A mulher, ela precisa servir ao homem, né? Então, isso tira dessa mulher completamente o protagonismo e mantém mulheres em relacionamentos, às vezes, até violentos, porque explicaram para elas, elas acreditam que o casamento é para sempre, que se você casou com a bênção de Deus no ambiente religioso, então, nesse caso, você precisa ficar naquele relacionamento para o resto da vida. Eu acho que isso é terrível, assim. Tem muitas outras coisas, mas eu acho que de tudo, isso é o pior. Você sabe que eu já fui vítima do discurso religioso. Eu fui noiva muito cedo, com 15 anos, justamente por conta desse discurso religioso. Uma criança. E eu acho que o mais curioso disso tudo é que é uma criança e vários adultos achando aquilo incrível, né? Porque é isso, né? Esse discurso, ele faz muitas vítimas, né? E, sobretudo, as mulheres, elas acabam sofrendo mais com isso, né? Porque já existe toda uma sociedade dentro da religião, isso potencializa ainda mais, né? Eu acho que... Você imagina o seguinte, é dentro da religião que você desenvolve o medo e a intolerância ao diferente de você. É aonde o conceito de pecado faz com que você aponte o dedo para outra pessoa e a julgue de acordo com a sua crença do que é Deus, do que é pecado, do que é certo e do que é errado. É dentro dessa ótica religiosa que você vive na culpa. Entendeu? Você se sente culpada por você questionar outra coisa, de você querer de repente ouvir uma música que não seja aquela música que está naquele contexto, ou numa situação como a que você acabou de contar. Você era uma criança de 15 anos, você estava noiva, mas os adultos à sua volta estavam achando incrível você estar no... Por quê? Porque aquilo era o que aquele contexto religioso achava certo. E qual foi E como é que você falou que você é agnóstica, né? Como é que você descobriu que você era agnóstica? Eu me perceber agnóstica foi um processo, né? Esse processo nasce
sobretudo dos meus estudos e pesquisas de história de gênero. A história da mulher, ela se entrelaça à história da ótica cristã, né? Sobretudo quando eu estudei os 3 séculos de feminicídio através da caça às bruxas. Então, ali eu criei uma percepção mais crítica em relação às religiões, mas eu acho que o que mais me afastou da ótica cristã, sobretudo, e que aumentou a minha percepção de que eu estava questionando a existência de Deus, é a forma como os cristãos me tratam. Não todos, mas 80% dos hates, dos discursos de ódio, dos ataques que eu recebo na internet são de evangélicas, pessoas que vêm ao meu perfil, entram nas minhas postagens e me atacam apenas por eu não ter a mesma crença que elas, apenas por eu não acreditar no mesmo contexto religioso, que deveria ser algo privado, mas elas acham que isso é um motivo para me atacar. E eu passei, como eu sou uma pessoa muito pacífica, e como eu acredito que a empatia, o respeito pelo espaço do outro são coisas inegociáveis, eu comecei a me afastar mais ainda do discurso religioso. Eu comecei a achar bem pouco amigável o discurso religioso, sabe? Sobretudo pelos ataques que eu sofro. Sim. E é tudo em nome de Deus. Os ataques em nome de Deus. Sei como é que é. E para mim, uma coisa que me incomodava muito desde criança, eu nasci em berço evangélico, mas eu me lembro nitidamente de eu, sei lá, uns 13, 14, com 15 anos. Eu me lembro nitidamente de eu no ensino médio, assim, no ensino fundamental. E daí eu me pergunto, mas por que é só isso? Como é que a gente tem, como é que a gente vai saber se é de fato essa religião certa, né? Vai que, sei lá, é outra. Porque toda religião acredita que é a certa, né? Então, e aquilo ficava muito na cabeça, mas por que por que só tem uma? Por que só pode ser uma? E por que todas as outras estão erradas? E por que só tem um caminho? E por que todo mundo tem tanta convicção de que é esse o caminho certo? Isso era uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, né? Essa convicção de é só um único Deus e não tem mais nada além disso. Ou é isso, ou é o inferno. É isso. Essa coisa que falam de Jesus, que porque se você não aceitar Jesus, você quando morrer, você vai pro inferno. Gente, que Jesus mimado é esse? Que, tipo, então na ótica, vamos supor que tenha uma vida depois da morte. Aí, nessa ótica de que se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno, né? Quer dizer, eu posso ter tido uma vida correta, eu posso ter sido uma pessoa ética, bondosa, ter praticado a caridade, eu posso ter cuidado dos animais, eu posso ter deixado o mundo melhor, mas só porque eu não aceitei Jesus, então eu não sirvo para ir para o reino de sei lá da onde. Eu tenho que ir para o inferno. É uma versão caricata, mimada. Será que Jesus é um hétero top? Será que Jesus é um hétero top? Fica aqui o questionamento, não é mesmo? Então eu fui me afastando desses discursos, assim, sabe? Cada vez que eu vejo um discurso desse, a mesma pessoa que tem na bio do Instagram dela, que ela é uma pessoa de Deus, ou então que ela tem um versículo, é a pessoa que entra no meu Instagram e me xinga. E me manda um direct e me ameaça. E você vai entrar, tem um versículo na bio dela. Eu acho essa incoerência, ela me afasta. Então eu prefiro ser uma pessoa que não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, sempre faz o bem quando pode, uma pessoa que cumpre os seus deveres, uma pessoa educada, cordial, que deixa o mundo um lugar melhor, que cuida da natureza e do meio ambiente, e não atacar ninguém. Eu acho que eu tô num caminho que faz mais sentido pra mim, entendeu? E você já viveu algum conflito interno por ser agnóstica? Nenhum. Bem resolvida. Zero conflito interno por ser agnóstica. Tô muito bem assim. E você acredita que a espiritualidade, ela passa necessariamente por Deus? Eu acho que a espiritualidade não passa necessariamente por Deus. Eu acho que existe uma espiritualidade que passa por você se conectar com o mundo, o universo. Você olhar para o universo e entender que você é parte de um todo, mas que não necessariamente existe um ser mítico, que existe um mito, um ser onipresente, onisciente.
Não necessariamente, mas que existe um mundo que por si só se justifica para que você queira que esse mundo seja um lugar melhor e você faça algo melhor por esse mundo. Não necessariamente com uma figura de um Deus, como a humanidade criou durante milênios, né? A cada época da humanidade a gente cria um Deus ou deuses diferentes. E o que você diria para alguém que acredita que sem fé a vida perde sentido? Mas eu acredito que sem fé a vida perde sentido. Mas não precisa ser fé num Deus, em algo externo. Pode ser fé em mim mesma. Pode ser uma fé inabalável de que eu consigo ser uma pessoa melhor, de que eu dou conta dos meus BOs, de que eu sou o suficiente. Essa fé eu tenho. Eu não deposito a minha fé num Deus, numa figura mítica que eu não tenho certeza se existe, nem se é uma figura boa. Eu deposito a minha fé em mim mesma e eu me basto com isso. Eu sou feliz, eu me sinto preenchida, assim, segura. Agora entramos na nossa última pergunta. Quando uma pessoa que é cristã e passa por momentos difíceis, normalmente ela faz uma oração, né? Ela tem lá, se apega na fé em Deus, faz suas orações. Como é que é para você passar por um momento difícil? O que você faz? As pessoas me perguntam isso, né? A pessoa cristã, ela se apega em Deus quando ela tá no sufoco, né? Mas e eu, que sou agnóstica, eu me apego em quê? Né? Eu me apego em mim mesma, eu me apego no concreto. Aí tem gente que fala, nossa, mas que vida triste. Então, gente, eu sou um ser humano adulto, eu não preciso de uma bengala. Eu não preciso de um lugar para acreditar. Se a minha vida acabar, a minha vida acabou. Inclusive, o fato de acreditar na finitude da vida, da minha existência aqui, faz com que eu dê muito valor a essa existência. Faz com que eu valorize com presença cada minuto que eu passo nessa jornada linda que é a vida. Então, no momento que eu tô numa situação difícil, eu procuro as pessoas que eu amo, eu procuro a mim mesma, eu encontro pessoas que têm soluções para aquilo que eu estou passando, eu faço terapia, eu não preciso procurar isso em algo invisível, eu não preciso contar uma narrativa invisível para mim. Eu tenho recursos suficientes como uma adulta que se cuida, que está com a inteligência emocional em dia, que está com a saúde emocional em dia também, eu tenho os recursos necessários para passar pelos meus BOs. Fica difícil quando não tem, né? Fica difícil quando não tem. Aí a pessoa se agarra na história que ela ouviu falar, né? E aí ela fica terceirizando, inclusive, né? Ah, eu escolhi esperar, esses discursos que existem, né? Eu não escolho esperar, não. Eu escolho fazer o que eu preciso fazer. Essa terceirização acontece muito, né? Porque tem muita terceirização do tipo, não, eu não consegui isso, é porque Deus não me deu. Mas será que você não se esforçou o suficiente para conseguir? Será que você não foi incompetente? Ou isso deu errado, é culpa do diabo. Mas pera, mas será que não foi você? Será que o diabo se importa tanto assim com você? Existe uma terceirização muito grande, né? Não só dos problemas, então tudo que é ruim que acontece na minha vida é culpa do diabo, e tudo de bom que acontece na minha vida é culpa de Deus. E eu tô aonde nessa história toda, né? Qual que é a minha responsabilidade dentro na vida? Total. Eu fiz um story hoje num Insta fechado para alunas. Eu estava contando para elas que eu estou passando por um processo de transição de identidade, né? O nosso negócio, ano passado, faturou 10 milhões e agora a gente está levando esse negócio para faturar 20 milhões em um ano. É dobrar o nosso negócio. E nós duas sabemos o quanto isso é complexo, né? E eu estou vivendo, dentro dessa nossa jornada em dupla, eu estou vivendo uma jornada interna que é de quem é a Isa dos 20 milhões? Quem é essa empresária, né? Essa identidade com crenças, com capacidades e tudo mais. E não está sendo fácil, né? A gente está passando por um turbilhão de coisas que a gente precisa resolver, problemas e tal. E seria muito fácil num momento como esse, eu usar aquele discurso assim das pessoas mais místicas que dizem o seguinte: é o universo te testando para ver se você quer mesmo.
Cara, será que o universo se importa tanto assim? Tá, tudo bem, existe o universo. Vamos supor, tem lá uma inteligência criativa que a gente pode dar o nome de universo. Será que ela perde o tempo dela olhando para a minha questão que é tão pessoal? Eu prefiro me dar a minha desimportância. Sabe, eu não sou tão importante assim. Então, assim, por que eu tô passando os BOs? Porque eu sou ainda incompetente para resolver os problemas que eu estou resolvendo. Mas logo, logo eu vou aprender, logo, logo você vai aprender. E nós seremos duas mulheres competentes que terão faturado 20 milhões em um ano. Só que a gente está passando por esse processo de curva de aprendizagem. Não tem universo nenhum testando a gente. Não tem, assim, alguma coisa amarrada. Não tem, vou pedir a Deus. Não, a gente consegue. Tá tudo bem aqui. A gente vai... Somos competentes, somos mulheres adultas, a gente vai dar conta de fazer. Mas a gente precisa honrar a curva de aprendizagem. Então tem essa coisa da gente ficar terceirizando para algo que a gente não conhece, para algo que a gente não viu, né? Para algo que a gente não explica. Ou então a gente fica buscando um conforto. A vida é tão pesada, né, que a gente não sabe lidar com o peso, que a gente busca um conforto em algo que a gente entende que é superior. A gente dá ali um significado de que é algo superior, mas que na verdade é só controle. Controle e terceirização da nossa própria responsabilidade. Eu prefiro me responsabilizar. Eu também vou estar preferindo. Então, estamos preferindo junto. Gostei muito desse nosso papo de hoje sobre Deus, religião e espiritualidade. É isso, mas assim, mano, eu quero ser amiga de todo mundo, sabe? Eu quero ser amiga do candomblessista, eu quero ser amiga do macumbeiro, eu quero ser amiga do evangélico, do católico, do agnóstico, do ateu, do budista, eu quero ser amiga de todo mundo, né? E eu acho que deveria ser assim. E é muito louco porque não é. Mas não é. Mas não é da minha parte. Eu tô super afim de ser amiga de todo mundo. É dos ataques mesmo que vem de fora, né? Sobretudo da galera evangélica. Eu não sofro ataque da galera do candomblé, da Umbanda. Católicos não me atacam. Os ataques que chegam até a mim são de pessoas evangélicas. E, assim, eu acho que é medo. Né? Assim, como assim ela está prosperando e ela está feliz dentro dessa narrativa de controle e medo que a gente criou? Então, vamos apedrejar. Não, ainda tem mais um ponto, né? Como que ela é, enfim, feliz, bem-sucedida, tem uma família, tem isso, tem aquilo, e não acredita em Deus. Porque não é ele que vai me dar tudo isso que eu também quero. Então, ela não Então acredita. só resta eu dizer para ela que quando ela morrer, ela vai pro inferno. Exato. Ai, meu Deus. Então deve ser muito confuso mesmo, né? Se você realmente acredita que tudo de bom que você possa querer e tudo mais vem de algo externo, quando você vê uma pessoa que não tem essa crença e consegue aquilo que talvez você queira, deve dar um... Não, mas né? aí a história que essa pessoa conta não, tudo bem, mas no juízo final... vai queimar. Vai queimar. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso então, nosso papo sobre religião. Eu espero que você tenha gostado desse papo. Queria saber qual é a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho para você receber todas as nossas notificações e até o próximo episódio, né, Gê? Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.